boa noite, seja bem-vindo a mais uma semana de programas aqui no novo canal. Hoje, como é segunda-feira, começamos com o habitual programa Ponto e Vírgula com o Dr. Rui Brito Fonseca, que está novamente do outro lado do ecrã. Boa noite, doutor. Boa noite, Mariana, como está? Tudo bem? Está tudo bem consigo também? Também, obrigada. Doutor, na semana passada falamos do ensino não superior à distância, que iniciou faz hoje precisamente 8 dias, e o tema do programa de hoje é precisamente o balanço desta primeira semana. Exatamente. Iniciado que foi o ensino à distância para os graus de ensino não superiores, há cerca de uma semana, é tempo então de fazermos um balanço e de começarmos a olhar para aquilo que correu menos bem e para aquilo também que correu bem, porque nem tudo corre mal, felizmente. Sobre esta questão, este arranque de aulas era um arranque de aulas muito esperado pelos pais, que estavam preocupados com o atrasar do calendário letivo e com o facto dos seus filhos estarem, de algum modo, com umas férias fora de época e que também lhes causava algum transtorno do ponto de vista profissional e pessoal, e que sentiam também que os seus filhos estavam a perder aprendizagens que necessitavam de realizar, porque existe um tempo para fazer cada uma dessas aprendizagens. Quando olhamos então para o que decorreu durante esta semana, em que felizmente boa parte, ou a maior parte das escolas terá iniciado sem grandes problemas o ensino à distância, já lá iremos a alguns detalhes. O que é facto é que assim tornou-se possível as crianças e os jovens retomarem as suas aprendizagens, retomarem o contacto e a rotina com as escolas, que é muito importante, a existência desta rotina, e fazer regressar às escolas de uma forma virtual, é certo, mas fazer regressar os estudantes às escolas. Contudo, como tudo faria adivinhar, a implementação no terreno veio revelar um conjunto de impreparações, de formações não realizadas, de promessas não cumpridas, entre um conjunto de atrapalhadas que mostram bem o desnorte que reina neste governo que nos desgoverna. Começando já pelo já estafado tema, mas que é e continua a ser pertinente, porque é essencial para o bom funcionamento deste ensino não presencial, que é o tema dos computadores, que o Governo prometeu adquirir para propiciar este ensino não presencial, para que todos os estudantes pudessem participar. O que aconteceu é que de cerca de 1 milhão de estudantes que temos no ensino não superior, apenas foram adquiridos cerca de 100 mil ou pouco mais computadores por parte do Governo até dezembro de 2020. Entretanto, já foram adquiridos mais, felizmente. Ou seja, o Governo que tinha anunciado em maio que iria fazer isto, o ministro Tiago Brandão tinha feito um anúncio público com pompa e circunstância para estarmos preparados para esta terceira vaga com todo o equipamento, que nenhuma criança ia ficar sem as suas atividades letivas. O que se veio a revelar é que afinal não passou de um anúncio, afinal aconteceu como de costume, a falta de planeamento e de organização a um nível atroz, porque quando o governo nos diz que quer caminhar para uma sociedade digital, para uma sociedade cada vez menos material, mais desmaterializada, para agilizar processos, para desburocratizar, o que acontece é que faz o contrário. Que para e passo
a sociedade inclusiva, e nessa sociedade inclusiva está incluído, passo o pleonasmo, a inclusão digital. Esse governo exclui crianças dessa sociedade digital. Portanto, todos estes chavões apregoados pelo nosso governo não passam disso mesmo. Depois, de salientar que não foi por qualquer efeito de surpresa, não foi por falta de tempo ou de dinheiro que o governo não comprou os computadores que prometeu em maio de 2020, porque se o ministro o anunciou publicamente, com certeza tinha realizado a respectiva cabimentação orçamental para a aquisição dos mesmos. E com pandemia ou sem pandemia, é essencial que se dê este passo, pois se estamos todos conscientes que a sociedade digital é o futuro e temos que preparar os nossos estudantes para esse futuro quanto antes, se queremos realmente ser um país moderno e desenvolvido no contexto europeu, temos que dar esse salto e ganhar anos em relação ao atraso que temos para essa sociedade digital. Sociedade digital que já agora é um bom exemplo, o Novo Canal, que é um canal que circula nos meios digitais, porque está já a antecipar-se em relação a outros canais também a esse nível e por isso está também de parabéns. Consegue fazer aquilo que o governo não consegue. Hoje, envolvida que está uma semana sobre o início deste ensino não presencial no ensino superior, o que temos é, por um lado, o caos, o desnorte de professores, pais, alunos, e temos a desigualdade no acesso também aos meios tecnológicos. Existem muitos relatos de muitos alunos sem computadores ou sem tablets ou sem qualquer outra interface que lhes permita seguir as aulas ou participar nas mesmas, porque em alguns casos bastaria ter um telemóvel Android para poder aceder via Zoom ou via Meet, passando a publicidade, que são as plataformas mais utilizadas pelas escolas dos níveis não superiores. Bastaria ter esses equipamentos para que os nossos alunos conseguissem seguir as aulas. Todavia, muitos são os alunos ainda que estão a ir buscar os trabalhos escolares, pasme-se, em papel. Não só não estamos a desenvolver a sociedade digital, como por outro lado estamos a romper o confinamento, obrigando que ou os alunos ou os pais, em vez deles, vão buscar às escolas os trabalhos em papel para que as crianças possam fazer alguma aprendizagem. Isto não é ensino à distância, isto não é ensino não presencial, é outra coisa qualquer inventada por este governo. Isto porque o governo não fez aquilo que prometeu, que era da sua competência. Noutros casos, são as juntas de freguesia que acolhem os alunos em salas para que estes tenham acesso a computadores e acesso às redes, mais uma vez rompendo o confinamento. Mas aqui a culpa não é das juntas, a culpa é do governo que não se preparou. As juntas estão apenas a tentar apoiar as populações que não têm meios para ter acesso aos meios digitais. Precisamente, E depois, doutor, peço desculpa. também ainda de referir que não só o governo dos computadores e de meios digitais, como, para além disso, e neste caso, felizmente, por isso é que eu disse que havia coisas boas, felizmente, em muitos casos, as câmaras municipais e algumas juntas de freguesia estão a colmatar esse papel que é do Estado Central, distribuindo computadores e tablets aos alunos, e isso acontece em autarquias como Penafiel, como Paredes, como Felgueiras, são sem número de câmaras municipais que estão a substituir-se ao governo, retirando do seu orçamento
Portanto, se o dinheiro do orçamento municipal vai para esses bens, não irá para outras atividades do município, para outras tarefas do município, mas estão a substituir-se ao governo porque não querem, de facto, que os seus municípios saiam prejudicados neste processo de aprendizagem, não querem que as suas crianças saiam prejudicadas no processo de aprendizagem que é tão necessário e que sabemos que quem não tem vai ser prejudicado no seu percurso de aprendizagem. Para além disso, um jornal nacional da nossa praça diz que, segundo o Instituto Nacional de Estatística, quase 26% das crianças com menos de 12 anos, estamos a falar de um quarto das crianças com menos de 12 anos, vivem em casas com umidades ou em que chove no interior das casas. 13% não têm habitação devidamente aquecida, 9% não têm luz suficiente em casa e 6,5% vivem em zonas consideradas violentas. Estes são dados gerais sobre as condições de vulnerabilidade num estudo que foi realizado sobre as desigualdades causadas pelo ensino à distância, conduzido por investigadores da nova SBE. O que eu tenho a dizer é que, de facto, nenhuma destas desigualdades foi causada pelo ensino à distância, conforme indica este estudo, ou pelo menos assim noticia o jornal, porque estas desigualdades e vulnerabilidades já existiam antes do ensino à distância. Precedem este ensino à distância, este ensino não presencial. Não é por causa do ensino não presencial que estas crianças vivem em condições que não são as desejáveis para a aprendizagem em pleno século XXI. Esse ensino à distância, doutor? Sim, sim. Peço desculpa interromper. Esse ensino à distância apenas vai tornar visíveis essas dificuldades que já existiam. Exatamente. O que o ensino à distância veio demonstrar é que existia um conjunto de carências e vulnerabilidades sociais que estavam escondidas, a denominada pobreza envergonhada, e que mesmo estando as crianças no ensino presencial, essas desigualdades já existiam. Essas crianças já estavam em desvantagem social, em desvantagem em termos de conforto, de conforto para estudar, para desenvolver os seus trabalhos em relação a outros colegas. Não foi este ensino não presencial que tornou o ensino desigual. De facto, estas desigualdades sociais e estas vulnerabilidades derivam de uma complexidade de fatores, entre os quais temos esta incapacidade do governo em ter uma verdadeira política de habitação social de qualidade, pois são essencialmente vulnerabilidades estruturais de que estamos a falar, e até, como já referi, vulnerabilidades estruturais de edificações. Para além da política de rendimentos, que porventura não será a mais justa, porque cria estas desigualdades sociais, e estes são fatores que nada têm a ver com o ensino não presencial e que o precedem, e que são fruto de políticas continuadas ao longo de anos, não surgiram agora, não surgiram com a pandemia. Pode ter questões, mas estas vulnerabilidades e desigualdades não são fruto da pandemia nem do ensino à distância. Naturalmente que o acesso de todos à tecnologia e o acesso às redes não resolve o problema das desigualdades sociais. Claro que não é por colocarmos um computador em casa de cada criança ou jovem e acesso à internet que resolvemos a desigualdade social. Mas nem é esse o seu papel, nem se pretende que seja esse o seu papel, mas possibilita que essas crianças e esses jovens tenham menos um fator de desigualdade em relação aos outros e possam fazer aquilo que todos queremos, que é, possam aprender, possam fazer as suas aprendizagens em pé de igualdade com os restantes.
e por isso é retirar menos um fator de desigualdade social, potenciando assim as aprendizagens dos nossos estudantes. A questão das desigualdades sociais é matéria do trabalho dos governos, no cumprimento daquilo que diz a nossa Constituição da República Portuguesa, e que os cidadãos têm possibilidade, periodicamente, através do seu voto, de punir os governos ou de premiá-los se não estiverem a cumprir aquilo. É claro que o ensino à distância coloca à escola desafios muito grandes, desafios não só tecnológicos, mas também coloca desafios de outras competências que, digamos assim, que a escola acabou por vir a ganhar ao longo dos anos, fruto das desigualdades sociais, que tem que ver com a alimentação de muitos estudantes, em que a única refeição que tomavam durante o dia era aquela que tomavam na escola, e que com o encerramento de algumas escolas essa situação ficou mais dificultada. Felizmente, entretanto, algumas escolas continuaram a fazer esse papel e a fornecer as refeições, porque realmente não podemos deixar as nossas crianças e os nossos jovens sem aquilo que é essencial, que é a sobrevivência, que é a alimentação, mas mais que isso, ninguém consegue aprender com fome, ninguém consegue progredir em termos de aprendizagem se estiver com fome. E essa é uma falha também dos governos, que não têm sido capazes de resolver o problema da fome e que as escolas têm substituído um pouco o papel que deveria ser dos governos, muitas vezes com o investimento das câmaras municipais também, aqui a este nível. Mas esta, lá está, é uma outra questão de desigualdade social que precede o ensino não presencial e que terão de ser as escolas, como estão a fazer, em articulação com as autarquias, a resolver este problema para que todos tenham pelo menos uma refeição quente diária. Depois temos uma situação também bastante grave, que é a questão da formação dos professores. Mais uma vez, o governo teve tempo para formar os professores, para dar formação, para ensiná-los como é que se ensina à distância, como é que se trabalha com as ferramentas de ensino à distância. Teve quase um ano para fazer esse trabalho e pouco fez, ao que parece, apenas ser os professores uma correta formação em ensino à distância. O que isso depois vem ter impactos no cotidiano escolar, porque vem ao longo das aulas, muitas vezes os professores não sabem muito bem como é que têm que fazer, acabam por transformar uma aula à distância, tornando-a igual à aula presencial. Não pode ser assim. Uma aula à distância não pode ser o professor a falar para os alunos, porque nenhum aluno está concentrado mais do que meia hora já é muito, em muitos casos, ou a olhar para um ecrã de forma passiva, ou ouvir o professor. Os professores necessitavam de ter tido uma maior preparação pedagógica, uma maior preparação técnica, até no modo como se lida com estas plataformas tecnológicas, para serem capazes à distância, com todas as potencialidades e, como lá está, não a transpor a aula em sala para a aula mediada por uma plataforma tecnológica. Os professores têm que estar também alertados e preparados para a possibilidade do ciberbullying sobre eles, porque existem casos em que alunos gravam aulas e que depois destacam as falhas dos professores e partilham nas redes sociais e no YouTube.
ou fazem filmes a partir de imagens dos professores que de alguma forma se constituem numa espécie de bullying, divulgando na internet ou noutras plataformas essas mesmas imagens dos seus professores, e até nisso era necessária essa formação e essa preparação, como é que os professores podem lidar com esse ciberbullying a que podem estar sujeitos. No que toca a este ensino à distância, é muito importante que os professores tivessem recebido formação que realçasse também o papel das aulas assíncronas, pois estas são centrais no desenvolvimento do trabalho autónomo e de competências como a pesquisa para os estudantes. Existem múltiplas plataformas de ensino à distância que podem facultar um ensino de elevada qualidade e que permitiriam um acompanhamento mais individualizado dos estudantes, porque o ensino à distância é diferente daquilo que o governo está a fazer, e por isso é que eu digo que o que está a fazer é ensino não presencial e não ensino à distância. O ensino à distância é um ensino de proximidade, é um ensino em que o estudante está no centro da aprendizagem, tem um acompanhamento individualizado, e este tipo de ensino não serve ao ensino à distância nem aos estudantes. É uma replicação, lá está, das aulas do século XX no século XXI, com as tecnologias do século XXI. Para além disso, temos um drama social, que é a questão dos professores que têm filhos menores de 12 anos e que não foi acautelada devidamente, assim como dos professores que continuam nas escolas a acompanhar os estudantes com necessidades educativas específicas, sem terem o devido acompanhamento e sem estarem, por exemplo, devidamente vacinados. Deviam estar vacinados contra esta pandemia, porque todos os dias vão ter contacto com estes estudantes com necessidades educativas específicas. Voltando um pouco atrás à questão do acesso à internet, também nos diz o Instituto Nacional de Estatística que 98% das famílias portuguesas têm acesso à internet. Na questão, o problema de 2% das famílias que não têm acesso a este serviço. E de resto focava-se na questão dos computadores e da distribuição dos computadores. O que me parece é que a discussão em torno deste ensino à distância ou do ensino mediado pelas tecnologias de informação e comunicação está demasiado contaminado por questões ideológicas, por um lado, por questões corporativas, por outro, e que nem servem a questão sanitária que o impulsionou, não servem os professores nem as escolas, não servem as famílias, mas, sobretudo, servem mal os estudantes e as aprendizagens dos estudantes. Para finalizar esta temática, salientar que em Portugal existem excelentes técnicos e professores com décadas de experiência de ensino à distância, que o governo deveria ter chamado essas pessoas para organizarem este modelo de ensino. Essas pessoas deveriam ter sido ouvidas, deveriam ter sido envolvidas no processo como conselheiros. O governo teria que encontrar uma forma de envolvê-las no processo, para agora não estarmos mergulhados nesta espécie de atrapalhada que acaba por não servir muito bem a ninguém e que condiciona parcialmente as aprendizagens das crianças. Passando então às sugestões que trago para hoje. Eu hoje, como estamos a falar de tecnologia e do lugar do homem na sociedade, trago duas obras reflexivas sobre estas questões. A primeira obra que trago é uma obra de Jürgen Habermas, Técnica e Ciência como Ideologia, com a chancela das edições 70. Jürgen Habermas foi um filósofo e académico nascido em Düsseldorf em 1929. Estudou filosofia, história, psicologia em universidades tão diferentes como Göttingen, Zurich, Bonn.
Doutorou-se em filosofia com uma tese sobre Schelling e foi professor em Heidelberg e Frankfurt. Nesta obra, Jürgen Habermas confronta a tese de Herbert Marcuse, assente na força libertadora da tecnologia como travão para a libertação e instrumentalização do homem. São respostas de Habermas a esta tese de Marcuse que nos convocam à reflexão sobre a instrumentalização da técnica. Simultaneamente, o autor apresenta pistas sobre o futuro do agir comunicativo. A segunda obra é uma obra que toda a gente conhece, mas julgo que muito pouca gente tenha lido. Mas não dispensa, como eu estava a dizer, que se revisite ou que se visite pela primeira vez, para aqueles que nunca o fizeram, o Sermão de Santo António aos Peixes e outros textos, publicado pela Oficina do Livro. Escrito, todos sabem, pelo Padre António Vieira. O Padre António Vieira, conforme lhe chamou Fernando Pessoa, era o imperador da língua portuguesa, foi autor de múltiplos sermões, cartas, profecias, e neste Sermão aos Peixes, Padre António Vieira louva de forma alegórica as virtudes humanas e censura os vícios dos colonos portugueses no Brasil. Este sermão foi pregado na cidade de São Luís do Maranhão, dias antes de embarcar para Portugal, com o objetivo de obter uma nova legislação para os índios. É uma obra fundamental da língua portuguesa e que por isso deve por todos ser lida e ser alvo de... porque é sempre atual, continua a ter muita atualidade, porque aquilo que são os vícios e as virtudes humanas continuam a ser os mesmos séculos depois. Agradecer então mais este momento de partilha e muito obrigado pela atenção. Nós é que agradecemos, Dr. Rui. Esperemos não ter de voltar a fazer o balanço desta escola não presencial, porque seria um mau sinal. Sim, seria um péssimo sinal. Ou então que seja, se for vivo. Sim, que seja com aspectos mais positivos. Que as crianças tenham computadores e tenham acesso e que esteja tudo a funcionar bem e que os professores tenham formação, todas estas falhas sejam corrigidas, porque o governo, se quiser, está sempre a tempo de trabalhar e de resolver estes problemas. Claro que sim, e isso é muito importante, que o que referiu agora, doutor, que o governo está sempre a tempo. Quanto a si que está desse lado, já sabe, pode ver e rever estes e outros programas em novonoticias.pt. O tema do programa de hoje foi precisamente o balanço da primeira semana do ensino não presencial, do ensino não superior não presencial, que iniciou há uma semana, portanto pode ver o programa da última semana e este em novonoticias.pt. Agradecer mais uma vez ao Dr. Rui pela sua presença. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Quanto a si que está desse lado, tenham uma boa noite e uma boa semana. Novum Canal. Sempre novão, sempre seu.